queridos irmãos e irmãs, podermos estar aqui na Canção Nova, a Casa de Maria. Nós que estamos aqui neste solo sagrado, e a você também que nos acompanha pela TV, pela rádio. Que bom, você foi escolhido por Deus para estar hoje ouvindo o que Ele quer de nós, sobre a intercessão da Virgem Maria. Pois bem, queridos irmãos, que alegria, repito, mais uma vez estarmos aqui na Canção Nova, que é a Casa de Maria. Ela que aqui tudo fez, ela que intercede constantemente a Deus por cada um de nós. Sou o Padre Antônio José Albertini, mais conhecido como Padre Albertini. Sou padre da Arquidiocese de Sorocaba. Sou pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Votorantim. Quem é da Nossa Senhora do Carmo que está aí? Levanta a mão um pouquinho para a gente ver. Vieram comigo uma caravana hoje. Que alegria de estarmos aqui na Casa da Mãe. E desde 2008, novembro de 2008, convite da CNBB e do cardeal Dom Raimundo Damasceno, eu tenho essa responsabilidade também de acompanhar um grupo a nível nacional, os Congregados Marianos, essa associação tão bonita dentro da nossa igreja, que este ano está completando 450 anos de existência. Lá no longínquo 1563, um jovem padre belga, jesuíta, inicia um trabalho com as pessoas que queriam ser pessoas melhores, pessoas que queriam fazer a vontade de Deus. Estamos aí há 450 anos formando pessoas, formando cidadãos, pastores da igreja, que trazem em seu coração um amor filial a Maria. Tem Maria como mãe, mestra e modelo, e também no trabalho de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é ser congregado mariano. Quem é congregado mariano aqui? Levanta a mão. Olha que bonito, quantos congregados marianos aqui também hoje presentes. E a gente sabe de tantos outros que nos acompanham também pela TV. Pois bem, um dia Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Convido você, feche um pouquinho os teus olhos, coloque a mão no teu coração e agora você vai pedir a Deus que ilumine o teu coração. Você vai pedir a Deus que abrande o seu coração para que a palavra de Cristo possa entrar nele. Dê permissão ao Senhor para que o ensinamento que Ele quer deixar a nós no dia de hoje possa trazer frutos na sua vida. Peça ao Senhor que o teu coração hoje seja um coração aberto à graça de Deus, como foi o coração de Maria. Senhor, nós estamos aqui hoje para ouvir a tua palavra. Tu, Senhor, vem ao nosso encontro, como viestes ao encontro de Maria, e tu nos revela a tua vontade. Dai-nos, Senhor, um coração corajoso, um coração aberto, um coração disponível, como foi o coração de Maria, para que nós possamos acolher a tua palavra e para que nós possamos, com coragem, com discernimento, com fé, com confiança, com amor, com humildade, cumprir a tua palavra, como Maria um dia cumpriu. E tudo isso nós pedimos por meio dela, que é a onipotência suplicante, aquela que pede a Deus constantemente por cada um de nós, como pediu nas bodas de Caná. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores.
Quem trouxe a palavra de Deus, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 e seguintes. Nós encontramos assim escrito: o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou muito confusa com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontrastes graças junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, já que eu não convivo com o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Saudemos a palavra de Deus. Queridos, Deus nos criou porque Ele nos ama. Deus é amor. Nós estamos celebrando neste final de semana a festa da Santíssima Trindade, que lembra este amor de Deus que é manifestado através das pessoas divinas, o único Deus em 3 pessoas. Este Deus que é amor nos criou para que nós também participássemos do amor de Deus, para que nós também bebêssemos da vida da Trindade Santa, nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus nos criou para que nós experimentássemos a vida de santidade, a vida de amor. Porém, o pecado entrou na nossa história. E o pecado nos afastou de Deus. O pecado criou como que uma barreira que não nos permite perceber o amor de Deus diante da nossa vida. Deus, Ele fez e continua fazendo tantas coisas na nossa história pessoal de cada um de nós, como também na história da humanidade. Mas o pecado muitas vezes não nos deixa perceber, não nos deixa sentir o quanto somos amados por Deus. E quando pecamos pela primeira vez, através de Adão e Eva, os nossos primeiros pais no paraíso, Deus, Ele se entristeceu, porque aquela criatura, o ser humano, que Ele havia criado para experimentar o seu amor, já não podia mais fazê-lo,
porque ele estava se escondendo de Deus, ele estava distante de Deus. E Deus então, no seu infinito amor, ele pensa uma nova criação. Não somente só pensa, como ele realiza. Ele olha para a humanidade e diz: eu vou novamente conquistá-la. Eu vou novamente trazer a humanidade para perceber o quanto eu a amo. E ele fez isso através dos patriarcas, dos profetas. Deus, ele foi demonstrando aos poucos o quanto ele nos amava, o quanto nós somos queridos por ele, quanto que ele quer que nós estejamos com ele. E por fim, ele nos enviou o seu Filho Jesus. E por fim, ele nos trouxe Jesus Cristo. Ele pensou que ele, se encarnando na história, ele iria demonstrar de uma vez por todas, o quanto que ele nos ama. Desculpa, estou um pouquinho de tosse hoje. Deus então, é hoje. Vamos cantar enquanto o padre recomeça a voz? Por favor, só um pouquinho. Coloque a mão sobre o seu coração. Assim como Nossa Senhora foi cheia do Espírito Santo, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para encher o nosso coração da presença dEle, que esse Espírito Santo possa inundar todo o nosso ser, todo o nosso interior. Cantemos juntos. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Eu quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Eu quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Peça, inunda, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Você cantando, pedindo, inunda, inunda meu ser. Inunda meu ser, meu ser. Deus então nos amou e Ele resolveu encarnar-se na história.
Ele então resolveu vir a este mundo e se fez homem para caminhar conosco, para que nós pudéssemos perceber quão bom é fazer a vontade dEle, para que nós pudéssemos perceber o quanto nós somos amados por Ele. Ele se fez um de nós, Ele se encarnou e Ele caminha conosco. E Ele quer demonstrar, Ele quer que todos os homens conheçam e percebam o seu amor. E o que é muito interessante na história da salvação, este Deus que caminha conosco, este Deus que não nos abandona, Ele conta com o ser humano, Ele conta com a sua criação, Ele conta com aqueles que perceberam no decorrer da sua vida o seu amor por Ele, o quanto Deus o ama, para que Ele transmitisse aos demais este amor. Então, quando a gente olha na história da salvação, a gente vê que Deus, que foi contando com a colaboração de pessoas, e o mais interessante, Deus conta com pessoas simples, mas com a fé profunda para construir a sua nova criação. Quando a gente olha os grandes personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os grandes santos na história da igreja, nós veremos pessoas simples, humildes, porém pessoas de coração aberto para acolher a vontade do Senhor. É isso, meu irmão e minha irmã, que nos impressiona diante de Deus. Deus, Ele não contou somente com pessoas inteligentes, doutores, poderosos, para fazer com que o seu reino aconteça neste mundo, mas Ele contou principalmente, e a maioria das pessoas que colaboraram com Deus na história são pessoas simples, mas pessoas de coração aberto para acolher a vontade de Deus. E o grande símbolo dessas pessoas é Maria. Maria, a mãe de Jesus, é aquela que foi escolhida por primeiro, desde sempre, escolhida no coração de Deus para mostrar a nós o amor do Pai. Quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem já não quer mais experimentar, quando o homem se esconde de Deus, como nós vemos o relato no livro do Gênesis, Deus, no seu infinito coração, Ele faz uma promessa, que Ele enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, alguém que não se deixaria seduzir pelas lábias da serpente, mas alguém que colocaria novamente a obediência. Livro do Gênesis, quem está com a palavra de Deus, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Nós vamos encontrar essa grande promessa de Deus falando de Nossa Senhora. Ela vai dizer, Deus dizendo à serpente, depois do pecado de Adão e Eva, vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Maria é esta mulher prometida no livro do Gênesis. Maria é a mulher do Gênesis, é aquela que foi escolhida por Deus desde sempre, para que com o seu sim, para que com a sua obediência à vontade de Deus, ela mostrasse a todos nós o que é fazer a vontade de Deus, ser modelo de obediência
para todos nós. Maria, esta mulher que obedece à vontade de Deus. Os santos padres já diziam: Eva é o modelo daquele que desobedece, Maria é o modelo daqueles que obedecem à vontade de Deus. Ela nos ensina a sermos obedientes. É com a obediência à vontade de Deus que Maria vence a serpente. É também com a obediência à vontade de Deus que nós vamos vencendo os pecados na nossa vida. É através da obediência à vontade de Deus que nós vamos vencendo as tentações que surgem no dia a dia da nossa vida. Nós precisamos, com Maria, ser alguém obediente. Ela que não é uma qualquer, mas ela que é a mãe de Deus. Maria, ela foi escolhida desde sempre para ser a mãe de Deus. Maria que foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Aí está a grandeza de Maria. Maria, ela não é grande por si só. Maria, ela não é rainha, como nós a aclamamos por si só. Mas Maria, ela é tudo aquilo que é por causa daquele que ela traz em seu ventre, Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Maria foi escolhida por Deus desde sempre. Algumas profecias no Antigo Testamento falam de Maria, mas se a gente pegar, por exemplo, o profeta Isaías, ele vai falar, lá no capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer-nos: Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. O profeta Isaías já preparava o nosso coração, preparava o coração do povo de Deus para o nascimento do Senhor, para o nascimento do Salvador. Maria, ela foi pensada, escolhida desde sempre por Deus para ser a mãe de Deus. Ela é a mãe do Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa. Maria, ela gera uma pessoa. Maria, ela gera Jesus Cristo diante do mundo. Muitas vezes, tem muita gente por aí que pensa, né, muitas vezes até fala, né? Não, Maria é mãe de Jesus só na carne, só enquanto Jesus era homem. Não, Jesus ele é indivisível. Ela é mãe de Jesus por inteiro. Ela não é mãe de uma parte de Jesus. Maria não gerou no seu ventre simplesmente uma porção de carnes com uma porção de ossos. Ela não gerou simplesmente um corpo no seu ventre, mas ela gerou uma pessoa, Jesus, que é Deus, e por isso nós a chamamos Mãe de Deus. Mãe de Deus, porque ela trouxe no seu ventre o próprio Deus, gerado antes de todos os tempos, no amor de Deus, mas também gerado no ventre materno de Maria. Maria, ela foi agraciada. Nós ouvimos no Evangelho de hoje o anjo dizendo: alegra-te, cheia de graça. Maria é cheia de Deus. Maria é portadora de Deus. Portadora, porque ela traz Deus diante do seu coração. Ela traz Deus diante do seu corpo, no seu ventre. E ela traz Deus acima de tudo na sua vida. Maria, ela é cheia, é plena da graça de Deus, porque ela pode inclusive transmitir o próprio Deus. Como é bonito a gente ver, por exemplo, o encontro de Maria com sua prima Isabel. Apenas a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel e a criança se estremece de alegria. Isabel vai dizer: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quem é esse Senhor? É o Deus. É Deus que habita no coração, no ventre de Maria. É Deus que habita na vida de Maria, e ela pode transmitir
este amor para todos aqueles que estão próximos dela. Maria, portanto, ela é a cheia de Deus, e nós amamos e nós reconhecemos nela por isso, porque ela é alguém que está cheia da graça de Deus. Maria, ela nunca vai nos desviar do caminho de Deus, porque ela está plena da presença de Deus. Maria nunca nos afasta de Deus, como muitas vezes a gente escuta pessoas de outras denominações cristãs falar. Não, Maria não nos afasta de Deus. Maria, ela nos aproxima cada vez mais, porque foi através dela que Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Foi através de Maria que Deus veio a este mundo, que Deus se encarnou e se tornou Deus conosco, e se tornou o Emanuel. Maria é aquela que está plena da graça de Deus. E o Evangelho é tão bonito que, quando nos recorda que Deus está com Maria, basta a gente ver o que Maria faz. Somente uma pessoa cheia da graça de Deus seria capaz de realizar as coisas que Maria realizou. Por exemplo, logo após da anunciação, quando ela soube que sua parenta Isabel estava grávida, o que ela faz? Ela sobe, ela vai ao encontro de Isabel para colocar-se a serviço, para ajudar a sua parenta que estava já em idade avançada, ia dar à luz. No Evangelho de Lucas narra tão bonita essa passagem de Maria indo ao encontro de Isabel. Maria, ela é cheia de Deus porque ela está a serviço daqueles que precisam. Primeira qualidade, a primeira virtude daquele que está cheio de Deus, pois o próprio Deus é serviço. O próprio Jesus que se colocou a serviço, Maria também, como Jesus, se coloca a serviço daqueles que precisam. A segunda virtude que nós encontramos em Maria, ela é alguém que está atenta às necessidades dos seus irmãos, daqueles que estão próximos dela. E aí nós recordamos as bodas de Caná. As bodas de Caná. Ali, Maria, ela percebeu, ela ficou atenta na necessidade que estava acontecendo naquele momento. E ela vai interceder a Jesus, para que Jesus realize o milagre e não deixe aqueles noivos passarem vergonha, não deixe aquela festa ser um fracasso. Mas Maria, atenta às necessidades dos irmãos, ela intercede a Jesus. E o que ela continua fazendo até os dias de hoje. Maria, ela olha para a nossa vida e ela percebe, como boa mãe que é, o que nós necessitamos. E percebendo aquilo que necessitamos, ela intercede, ela pede a Jesus por nós. Ela aponta, assim como ela fez nas bodas de Caná, ela também vai lá junto a Jesus e fala: Jesus, olha para aquele meu filho que está ali passando necessidade, olha para aquele meu filho que está precisando de um emprego, olha para aquele meu filho que está passando por um momento difícil, olha para aquele meu filho que está desacreditado da vida. Maria continua atenta às nossas necessidades. Por quê? Porque ela é cheia de Deus. Ela serve a Jesus de maneira toda especial. Ela está com Jesus. Por isso ela é cheia de Deus. Neste mundo ninguém esteve mais próximo de Jesus, ou ninguém esteve mais tempo com Ele do que com Maria. Os apóstolos viveram 3 anos com Jesus. Maria conviveu com Jesus durante 33 anos, conforme nos diz a tradição. Durante toda a vida de Jesus, Maria se fez presente com Ele, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, para cumprir aquela profecia que Simeão havia feito, que uma espada de dor transpassará o teu coração, por ver o sofrimento do seu filho.
Maria que tomou Jesus no colo, como essa imagem tão bonita da mãe admirável, está ali, tomou Jesus no colo. Maria que ensinou Jesus a andar, Maria que ensinou Jesus a falar, Maria que ensinou Jesus a palavra de Deus, Maria que levou Jesus a entender as coisas da vida, Maria que educou Jesus. Aquilo que Jesus é e o fez, ele deve à educação de Maria. Mas Maria, ela pôde fazer tudo isso por quê? Porque ela esteve aberta para escutar a voz de Deus, para escutar o que Deus realiza na do mundo. Maria era alguém que estava com o coração e os ouvidos atentos à voz de Deus, que foi manifestando a sua vontade. Nos acontecimentos da vida, ela foi aprendendo o que Deus queria dela e qual era a vontade de Deus. Aquele trecho tão bonito quando no Evangelho de Lucas, quando Maria encontra Jesus no templo, e Lucas nos diz, e ela guardava e meditava tudo aquilo em seu coração. Maria, talvez naquele momento, ela não pôde compreender o que estava acontecendo com Jesus, o que Jesus tinha falado, mas ela ruminou, ela trouxe na sua vida e meditou para aprender aquilo que Deus estava dizendo através daquele acontecimento. Nós escutávamos na pregação, agora há pouco, que nada na vida é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Mas Deus, Ele utiliza de todos os acontecimentos, de todos os momentos, de todos os instantes, para nos manifestar a sua vontade. O que acontece é que muitas vezes nós nos fechamos em situações que nós estamos vivendo e nós não abrimos o nosso coração, nós não abrimos a nossa mente para perceber o que Deus quer mostrar para mim com esse acontecimento. Quando estamos passando por qualquer momento na nossa vida, difícil, triste, alegre, é preciso que a gente faça como Maria, que a gente saiba perceber o que é que Deus está querendo me dizer com isso que eu estou vivendo agora. Qual é a mensagem que Deus quer trazer para mim através disso que eu estou vivendo hoje? É preciso que a gente perceba a vontade de Deus como Maria percebeu. E como Maria percebeu? Através da meditação, através da oração, através do silêncio, através da escuta da palavra de Deus. Ali Maria foi percebendo, ali Maria foi encontrando qual era a vontade de Deus diante da sua vida. Maria, uma das virtudes que eu mais admiro nela é a sua capacidade de acolher a vontade de Deus. Ela soube acolher a vontade de Deus e disse sim. E o sim de Maria à vontade de Deus foi algo muito importante para a nossa salvação. Porque se Maria não tivesse dito sim, nós não teríamos Jesus encarnado no meio de nós. Vocês já pensaram nisso? Se Maria tivesse dito não, Jesus não teria se encarnado, porque Deus respeita a nossa liberdade, Deus respeita a nossa decisão, mesmo que isso nos cause mal, mesmo que isso cause tristeza muitas vezes ao coração de Deus, mas Deus respeita a nossa decisão. E Deus respeitando a nossa decisão ela se torna muito importante, porque o sim que nós damos é um sim que transforma. Bonita essa palavra que nós escutamos no Evangelho de hoje, né?
Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se. Em latim, fiat. Na história da salvação, nós vamos encontrar 3 vezes alguém falando isso. A primeira foi Deus, na criação, lá no início, quando Ele fez tudo. Faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se a terra. Deus falava faça-se e tudo se fez. O sim, o faça-se de Deus trouxe para nós a criação. Um outro sim, um outro faça-se, um outro fiat que aconteceu foi de Jesus, lá no Horto das Oliveiras, quando Ele dirige aquela oração ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Com esse sim de Jesus, nós tivemos a salvação. Com esse sim de Jesus, Ele levou ao final o projeto de salvação de Deus, a obediência a Deus até a morte, e morte de cruz. Morte que nos trouxe a salvação. E o terceiro sim importante da história foi o sim de Maria. Como já disse, Maria disse faça-se, Maria disse sim, e esse sim de Maria trouxe para nós a salvação, trouxe para nós o Salvador. Maria foi alguém corajosa, Maria foi alguém que assumiu o risco por fazer a vontade de Deus. Humanamente falando, talvez aquilo que Maria assumiu ao dizer sim ao anjo era algo improvável. Ela sabia as consequências. Maria, ela não recua diante do problema que o seu sim vai dizer, mas ela diz: Deus é maior do que tudo e qualquer problema. Maria, ela ia ter um filho sem estar casada. Ela seria apedrejada, o crime de adultério. E ela não teve medo. Ela falou: se Deus quer isso da minha vida, é isso que eu vou fazer. Coragem, coragem de Maria, coragem que nós devemos também colocar diante dos nossos corações. Maria, ela enfrentou os grandes problemas da sua vida. Ela disse sim em momentos decisivos da sua vida, porque ela foi capaz de dizer sim também nas pequenas coisas, nos pequenos gestos da vida. Maria foi dizendo sim a Deus, e por isso ela pôde dizer um grande sim a Deus naquele momento em que o anjo lhe aparece e lhe convida para ser a mãe do Salvador. Queridos, é dizendo sim a Deus nas pequenas coisas da vida é que a gente vai nos capacitando para dizer sim a Deus nos momentos grandes da nossa vida. Nós devemos dizer sim a Deus todos os dias, nas pequenas coisas. Quando a gente vai perscrutando, a gente vai conhecendo a vontade, a gente vai conhecendo os valores que Deus quer que a gente viva neste mundo, a gente vai dizendo sim às coisas pequenas da nossa vida. Um sim para a oração, um sim para escutar, para ler a palavra de Deus todo dia, um sim para ir à missa todo dia, um sim para um trabalho, quem sabe na igreja, um sim para ajudar aqueles que necessitam. É nos pequenos sims de nossa vida é que nós vamos aprendendo a dizer sim às grandes coisas de Deus. Não adianta a gente querer dizer que a gente vai dizer sim somente nas coisas grandes, nas coisas mais importantes da nossa vida a Deus, mas é nas pequenas coisas que nós vamos abrindo o nosso coração para a vontade de Deus. Nas pequenas vontades de Deus no dia a dia da nossa vida é que seremos capazes de dizer sim às grandes
Coisas que Deus espera de nós. Dizer sim à vontade de Deus. É preciso que a gente aprenda. Aprenda a dizer sim como Maria. Por tudo isso, pelo sim que Maria disse, porque ela foi capaz de dizer sim em todos os momentos, ela é exemplo para todos nós. Maria é exemplo para todos nós ao dizermos sim à vontade de Deus. Deus, Ele revelou a Maria. Deus, Ele mostrou a Maria aquilo que Ele desejava dela, aquilo que Ele queria dela. Ele também revela a cada um de nós o que Ele espera de nós. Deus, Ele revela a cada um de nós aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Aos poucos, na nossa caminhada de fé, nós vamos descobrindo o que Deus espera de nós, o que Deus quer de cada um de nós, o que Ele quer que nós façamos da nossa vida e o que Ele quer que nós façamos no dia a dia da nossa vida. A vontade de Deus, queridos irmãos, não é, de maneira alguma, não é uma imposição que nos prende, que nos limita. A vontade de Deus não é algo que nos cerca. A vontade de Deus não é algo que nos prende. Mas a vontade de Deus é a revelação do seu amor. Quando Deus vai mostrando a sua vontade para nós, não é que Ele queira nos limitar, não é que Ele queira nos obrigar a seguir esse ou aquele caminho, mas a vontade de Deus que é manifestado a nós é a revelação do seu amor, é aquilo que Ele é e que nós devemos ser, pois nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. A vontade de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais imagem e semelhança dEle. Agora, como que Ele nos revela? Através da sua palavra, através dos valores. Como que a gente vai se assemelhando a Deus? Vivendo os valores que Ele nos ensina. Vivendo os valores que Ele nos deixa de maneira especial no Santo Evangelho, através da palavra eterna Jesus Cristo. É através daí que nós vamos aprendendo, queridos irmãos, o que Deus espera de nós. Quais são as atitudes? Quais são as ações? Quais são os valores que devem estar no nosso coração? Estão aqui na palavra de Deus. Está aqui naquilo que Jesus nos ensina e que nos é transmitido pela Santa Igreja. A vontade de Deus, lógico, não é sempre evidente para nós. A vontade de Deus nem sempre é clara. A gente não tem clareza daquilo que Deus espera de nós. Mas como que a gente faz para aprender a vontade de Deus? Isso é muito importante. Como que eu vou descobrir a vontade de Deus diante da minha vida? Primeira coisa, é preciso pedir a luz do Espírito Santo. A oração. É preciso que constantemente sejamos pessoas de oração, pois é na oração que nós podemos escutar a Deus. É através da oração que nós entramos em comunhão com Ele. Maria, tão bonito aqueles quadros, as imagens que falam da Anunciação, sempre colocam Maria rezando. Naquele momento que Maria está rezando, ajoelhada, aparece o anjo para dar-lhe a notícia do que Deus esperava dela. Maria estava em oração. A oração, portanto, é a primeira condição da nossa vida para conhecermos a vontade de Deus. Pedir a luz do Espírito Santo para que Ele nos mostre qual é a vontade do Pai. Segunda coisa, é preciso a gente ouvir a voz de Deus. Essa voz de Deus que se manifesta de maneira especial na palavra escrita, na Sagrada Escritura, e que é interpretada para nós através
do magistério, e essa palavra também que se faz presente na tradição da igreja. Escutar a palavra de Deus, leitura orante da palavra, Lectio Divina, é algo muito importante diante da nossa vida. Ler o Evangelho, prestar atenção nas pregações. Quantas oportunidades de pregações nós temos hoje, 24 horas temos, graças a Deus, as nossas TVs, as rádios católicas, que nos falam das coisas de Deus, e nós precisamos estar atentos a esta palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, podemos ter a Bíblia na nossa mão, temos a Bíblia nos nossos celulares, aonde a gente vai, em qualquer momento a gente pode estar em contato com a palavra de Deus, manifestada na Escritura, na tradição da igreja, nos grandes ensinamentos. Aí nós encontramos, queridos irmãos, esta vontade de Deus. A oração, a escuta da palavra de Deus. E a terceira coisa muito importante, e que infelizmente está muito esquecida por nós nos dias de hoje: buscar conselho, buscar direção espiritual. Maria traz uma pergunta muito interessante no Evangelho de hoje. Mas como vai acontecer isso? O anjo, além de revelador da vontade de Deus, ele foi um conselheiro, ele foi um diretor espiritual para Maria, porque Maria pede a ele como que ela vai fazer para fazer a vontade de Deus. Na nossa vida também é assim. Nós precisamos nos aproximar daqueles que têm mais experiência do que nós, daqueles que têm a missão de maneira especial, do sacerdote, que tem a missão de ser o nosso diretor espiritual. Ele que é alguém que é conhecedor das coisas de Deus, nos orientar no caminho da nossa salvação, nos orientar no caminho da vida, nos orientar qual é o caminho que nós devemos seguir. Hoje, infelizmente, são muitas poucas pessoas que procuram o sacerdote para a direção espiritual. Quando vão ao sacerdote, normalmente se vai para lamentar, depois que a coisa está feita, né? Como diz, depois que já fez a burrada, depois que já está com aquele problema na vida, por causa da decisão que tomou, daí ele vai procurar para consertar. Mas a gente não precisa só buscar o sacerdote para consertar aquilo que fizemos de errado na nossa vida, mas a gente precisa buscar a orientação para como a gente deve agir na nossa vida, para que a gente não caia no erro. Como que nós devemos agir na nossa vida, para que a gente não caia no pecado. Como que a gente deve agir na nossa vida, para fazer a vontade de Deus. Como que deve ser o nosso agir. Como acontecerá isso, disse Maria. Essa pergunta também deve estar sempre presente na nossa vida, né? Como que eu posso fazer para fazer a vontade de Deus? Buscar a direção espiritual, algo fundamental na nossa existência, algo fundamental na nossa vida, para que Deus haja e faça em nós a sua obra nova. Maria disse sim. Nós também precisamos dizer sim à vontade de Deus, porque compreender a vontade de Deus, perceber o que Deus espera de nós, é aquilo de mais belo que possa existir na nossa vida. É aquilo de mais precioso que pode existir na nossa vida, é a gente perceber a vontade de Deus. É a gente perceber o que Deus deseja de nós. Não só perceber, mas também ter a coragem de realizar. Ter a coragem de ir atrás. É a coisa mais inteligente que nós podemos fazer nesta vida, é fazer a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, nós estaremos sendo pessoas felizes, nós estaremos sendo pessoas realizadas, pessoas que cumprem e vivem a vontade de Deus. Precisamos tomar consciência. Repito, já foi falado aqui, precisamos tomar consciência de que nada acontece por acaso neste mundo. Tudo nós podemos tirar uma lição para a nossa vida.
uma lição de o que Deus espera e o que Deus quer de nós. É preciso que a gente viva tudo que possa acontecer na nossa vida. Quando a gente vive à luz da palavra de Deus, contribui para o nosso crescimento. Seja um sofrimento, seja um momento difícil, um desentendimento, uma alegria, tudo que possa acontecer na nossa vida. Quando a gente vive esses acontecimentos à luz da palavra de Deus, quando a gente vive guiado pela palavra de Deus, nada passa desapercebido na nossa vida. Nada acontece em vão. Pela luz da palavra de Deus. Papa João Paulo II, ele já dizia muito bem isso. Tudo pode contribuir quando eu me uno para o bem da nossa vida, quando a gente se une a Jesus Cristo, quando a gente deixa que a sua palavra guie a nossa vida. Ele dizia isso naquela carta encíclica, Salvifici Doloris, sobre as dores do mundo de hoje. Pois bem, queridos irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus, imitando a Maria, e precisamos aprender a responder a Deus, a responder à vontade de Deus, como respondeu Maria. O sim de Maria mudou a história. O sim de Maria mudou a história. Trouxe-nos a salvação. O nosso sim à vontade de Deus também pode mudar a história. O sim que nós damos à vontade de Deus pode mudar o mundo de hoje. Olha que mundão que hoje que a gente vive. Drogas, violência, decadência moral, corrupção. A gente olha, pelo todo lugar que a gente olha no mundo de hoje, a gente vê situações erradas, a gente vê situações difíceis, vemos situações que nos entristecem, vemos situações que muitas vezes faz com que a gente perca a esperança. Mas não, este mundo tem jeito, este mundo tem solução, e este mundo precisa de pessoas que façam a vontade de Deus. É a solução do mundo de hoje. Não existe outro caminho para que este mundo que nós vivemos possa ser transformado, a não ser que as pessoas que vivem neste mundo façam a vontade de Deus. Precisamos de pessoas, como disse Jesus, que estão no mundo sem ser do mundo. Essa é a nossa missão. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. É estarmos no mundo como sal, como luz, como pessoas que fazem a vontade de Deus. Maria é o exemplo para todos nós. Jesus, os apóstolos, os santos, todos eles foram pessoas que estiveram neste mundo, mas não se deixaram corromper pelo espírito do mundo, mas no meio deste mundo foram sinais do amor e da misericórdia do Pai. Agora, algo muito importante, não é o outro que vai fazer o mundo diferente, mas é você, sou eu. É o meu sim que vai fazer o mundo diferente. É o meu sim à vontade de Deus que vai transformar o mundo em um mundo melhor. Um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que era preciso para mudar o mundo. E ela olhou para aquele repórter e disse: meu filho, só precisamos mudar duas coisas neste mundo que ele será melhor: você e eu. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, o mundo se torna um mundo melhor.
Pense nisso, meu irmão. Deus conta com você, como contou com Maria, para transformar o mundo. Este mundo que vivemos, perdido nas drogas, na violência, na corrupção, na decadência moral. É diante deste mundo que você é chamado a fazer a vontade de Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus que foi comprado pelo sangue redentor de Jesus Cristo, para que você faça um mundo diferente. Você tem uma missão de ser diferente no meio do mundo. Você tem a missão de transformar o mundo. Se outrora Maria gerou Jesus no seu ventre e trouxe a salvação, hoje você, eu, todos nós, cristãos, católicos ou não, todos nós que estamos aqui, que acreditamos em Deus, temos uma missão de gerar Jesus no mundo através de nossas ações, através de nossa vida, através da nossa presença. Somos a igreja de Cristo, somos a pessoa de Cristo presente no mundo. Que Deus nos ajude nesta missão. Diga para você mesmo: eu sou o responsável por mudar este mundo. Fala para você: eu sou o responsável por mudar este mundo. Eu quero dizer sim à vontade de Deus, como Maria disse. Eu quero ser um filho de Deus no mundo, sem ser do mundo, mas estando no mundo, vou transformar o mundo. Fica em pé. Próximo de meio-dia é o dia de nós saudarmos a Maria, a nossa mãe. Vamos rezar a oração do Ângelus, saudando a Maria como fez o Salvador. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Mais força. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino se fez homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e... Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecendo a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Uma grande salva de palmas a Nossa Senhora, a Mãe do nosso Salvador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!